Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier e você, meu caro amigo, está estudando em um canal que faz parte da plataforma YouTube Edu. Galera, professor Hilário na área, estou de volta para fazer para vocês uma resenha, um resumo do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Há alguns dias eu fiz uma votação aqui no canal Tudo é História para decidirmos qual seria o livro da vez e a galera, a grande maioria, escolheu o clássico da historiografia brasileira, Raízes do Brasil, do genial Sérgio Buarque de Holanda. Você aí em casa que acompanha o canal Tudo é História, que é amante de história assim como eu e o Thiago, creio que você saiba que Raízes do Brasil é leitura obrigatória para quem cursa história, para quem pensa em entender um pouco da história do Brasil, assim como Gilberto Freire e Caio Prado Júnior. Sérgio Buarque de Holanda também é leitura obrigatória nos cursos de história de norte a sul do Brasil. Pessoal, vamos lá para o resumo, mas como eu gosto sempre de salientar, gente, é uma introdução, é uma resenha, não dispensa a leitura do livro, tá bom? É para que você possa organizar a sua leitura, fazer um seminário na faculdade, apresentar um TCC, é a nossa contribuição para você, beleza? Já deixa esse like, compartilha essa aula, avisa o seu amigo que no canal Tudo é História tem aula o tempo todo e gratuita. Vamos lá então? Chega de conversa? Bom, meus caros, nessa obra, Sérgio Buarque de Holanda tem como cenário principal a história do Brasil colônia. E mais ainda, ele vai estudar a história do Brasil colônia para tentar entender quais as origens dos nossos problemas nacionais. Porém, pessoal, uma ressalva, tá? Para que você, quando for o livro, entenda melhor. Você tem que levar em consideração que ele escreveu o livro nos anos 30, na época da Era Vargas. Então os problemas nacionais naquela época, em tese, não são os mesmos de hoje em dia. É bom que você tome esse cuidado para não cometer anacronismo ao analisar a obra. Bom, então ele descreveu o brasileiro como um homem cordial. Então a tese do Sérgio Buarque é que o brasileiro é um homem cordial. Ele quis dizer que é um homem que age pelo coração e pelo sentimento, preferindo as relações pessoais ao cumprimento objetivo das leis, né? Ou seja, ele diz que o brasileiro ele é passional, né? E isso está na nossa história. Que nós somos um povo que temos dificuldade de cumprir as leis ao pé da letra, porque nós levamos em consideração graus de amizade, de parentesco, de cordialidade, e por isso ele diz que o brasileiro não é objetivo e imparcial. Bom, dito isso, ele vê o Brasil colônia, né? Com pouca organização social, e daí esse recurso frequente também à violência e a esse domínio personalista que o brasileiro tem, que são heranças de uma sociedade patriarcal e violenta, né? E ele diz também que a escravidão desvalorizou o trabalho e favoreceu aventureiros que desejavam prosperidade sem custo, né? Sem ônus, sem se esforçar muito. Traços que refletiam no cultivo até da terra, né, por métodos predatórios semelhantes aos da mineração. Então ele diz que se formou lá na sociedade colonial, né, a ociosidade em razão da exploração da mão de obra escrava e um tipo de pessoa que sonhava em ficar rico sem muito esforço. Ele diz que essa é a mistura que proporcionou, né, na época do Brasil colônia. Na época foi um livro inovador, né, no que se diz respeito à identidade nacional, e ele vai sofrer, gente, muita influência da psicologia na obra dele, né, que fazia um sucesso danado naquela época, nos anos 30, principalmente a psicanálise do Freud, né, e também a sociologia. É importante dizer, né, que ele vai sofrer influência principalmente de Max Weber, diferente de outros pensadores que foram influenciados pela esquerda marxista. Bom, o Sérgio Buarque ele foi atrás, portanto, né, do que nós poderíamos chamar da essência do homem brasileiro, e nesse jogo de idas e vindas da nossa história, foi deixando claro, né, os momentos que ele, Sérgio Buarque, considerava como o traçado do panorama histórico brasileiro, aonde esse homem cordial foi vivendo, né, esses episódios importantes da história do Brasil. Então ele diz que
O homem cordial, ele é fruto da nossa história, que se originou do tipo de colonização que os portugueses fizeram aqui, da estrutura política, econômica e social, com forte influência das famílias patriarcais e escravagistas. Beleza, pessoal? Bom, a fonte teórica da nossa aula de hoje, gente, foi tirada do excelente site passeiweb.com/estudos livros raízes do Brasil. Beleza, pessoal? Só para citar a fonte em que eu amparei a nossa aula de hoje. Então a gente vai falar um pouquinho, pessoal, capítulo por capítulo, assim vai ficar mais fácil o seu entendimento. O capítulo 1 se chama Fronteiras da Europa. E nesse primeiro capítulo, Sérgio Buarque mostrou, né, como que os países ibéricos eram e como que eles, principalmente a Península Ibérica, né, cercada pelo mar. Então ele analisa ali as características ali do povo ibérico, tanto os portugueses quanto os espanhóis. E segundo ele, era um povo que ficava à margem do resto da Europa, né? E também, até por conta da sua posição geográfica, foram pioneiros nas grandes navegações. Nesse capítulo, meus caros, ele vai analisando, né, o comportamento do povo ibérico e ele chega a algumas conclusões importantes, né? De que o povo ibérico, em razão da sua localização geográfica, dependia de si próprio, de que eles não possuíam uma hierarquia feudal muito enraizada como no resto da Europa, e por causa disso ali, a burguesia mercantil teve vez e teve voz, né? Segundo ele, a burguesia mercantil se desenvolveu em Portugal e Espanha em razão desses fatores enraizados naquela região, né? Bom, além disso, ele diz que ali havia um relaxamento de organização, que ibéricos são mais relaxados no que tange a estrutura organizacional dos seus estados, né? E que também isso acabou, consequentemente, depois influenciando na história do Brasil. Esse relaxamento que o Sérgio Buarque de Holanda descreve lá entre os portugueses. E para eles, Sérgio Buarque, existia uma certa anarquia ibérica, né? De que essa falta de hierarquia feudal fez com que a nobreza portuguesa fosse mais flexível do que as outras da Europa. E ele até não via isso com maus olhos, ele até chamou de mentalidade moderna, essa flexibilidade da nobreza portuguesa. E por conta disso, ele dizia que havia até uma certa igualdade de tratamento entre os homens em Portugal e Espanha. Então, resumo desse capítulo 1, para ele o pioneirismo português nas grandes navegações se deve a essas relações próprias territoriais de Portugal. E ele chegou a defender a tese da mentalidade burguesa dos países ibéricos. E dizia que os ibéricos não gostavam muito de trabalho manual, eles queriam ser grandes senhores, né? E por fim, o autor falou que o Brasil teve muitas características ibéricas na sua construção cultural, né? De que o Brasil seria uma continuação dessa cultura ibérica, que ele chama de anárquica, né? Que Portugal não tinha hierarquia, não tinha organização feudal, de que existia uma certa autonomia dos portugueses pela localização geográfica, e tudo isso depois os portugueses trouxeram para cá e influenciaram a nossa mentalidade. Beleza, pessoal? Bom, no capítulo 2, ele chama de trabalho e aventura. E para ele, né, os portugueses foram os primeiros a se lançar ao mar, e porque estavam mais aptos a dominar esse novo mundo. Em seguida, Sérgio Buarque ele vai narrar a existência de dois tipos de homem, um com olhar mais amplo, chamado aventureiro, e o outro de olhar mais restrito, trabalhador. No entanto, esses dois homens se confundem dentro de si mesmo. Ele diz que o gosto pela aventura foi o que possibilitou a colonização do Novo Mundo, e o português foi o povo que melhor se adaptou na América, claro, segundo a visão do autor. Para ele, a economia escravista colonial foi a forma pela qual a Europa conseguiu suprir o que faltava lá na sua economia. Na visão dele também, o índio não se adaptou à escravidão, tornando o escravo africano imprescindível para esse sistema colonial que os portugueses estavam implantando no Brasil. Então o português vinha para a colônia buscar riqueza, sem muito trabalho. Além disso,
eles preferiam essa vida aventureira ao invés do trabalho agrícola. E nesse contexto, a mão de obra escrava apareceu como um elemento fundamental da nossa economia. Traduzindo, os portugueses queriam ganhar dinheiro, mas não gostavam de trabalho pesado, viu na escravidão a forma de ganhar dinheiro sem precisar de muito esforço. É isso que o autor está dizendo. E como o fator terra era abundante no Brasil, havia essa preocupação, queira ou não, do que fazer com ela, mas não tinha preocupação em cuidar do solo, o que acarretou em sua deteriorização. E os portugueses se aproveitaram muito das técnicas indígenas de produção. Com isso, os índios acabaram ganhando certa proteção que os distanciou um pouco da escravidão. Na visão do autor, gente, ele foge um pouquinho daquela coisa tradicional de que os índios não foram escravizados graças apenas à ação dos jesuítas que os protegeram contra a escravidão. Ele diz que, como os portugueses dependiam muito das técnicas agrícolas dos índios, eles resolveram poupar os índios do trabalho escravo para aprender com os índios como que eles cuidavam da terra. Bom, para Sérgio Buarque, portanto, os portugueses, historicamente já eram mestiços antes mesmo de descobrir o Brasil. E além disso, já conheciam a escravidão africana no seu país, já praticavam, Então, o autor faz parecer que o preconceito com os negros era bem maior do que com os índios no Brasil colonial. Portanto, o Brasil não conheceu outro tipo de trabalho que não fosse o escravo. O trabalho mecânico era meio que desprezado, pois só se fazia o que valia a pena, o que era lucrativo. Os brasileiros não eram solidários entre si e a moral da senzala era da preguiça. A violência que ela continha era negadora de virtudes sociais. Isso tudo segundo Sérgio Buarque de Holanda, não é a minha opinião. Ele também faz uma crítica aos colonos holandeses que não procuraram se fixar no Brasil. Ele diz que tais colonos trouxeram para o Brasil um certo aspecto que não se adequou aqui, a formação de seu caráter urbano quase liberal. Segundo a visão do autor, os holandeses tinham uma cultura urbana e um caráter liberal que entrava em choque com a cultura conservadora e rural dos portugueses. Sérgio Buarque afirma que a própria língua portuguesa era mais fácil para os índios e os negros, o que ajudou muito na colonização. Outro elemento que facilitou a comunicação no Brasil colonial foi a Igreja Católica, que tinha toda uma forma simpática de se comunicar com os índios, que se mostrou mais eficaz do que a Igreja Protestante dos holandeses. E ele conclui o capítulo mostrando que o resultado de tudo isso foi a mestiçagem que possibilitou a construção de uma nova pátria. Há quem diga, gente, que aqui a obra se confunde um pouco com a obra Casagrande e Senzala do Gilberto Freire, aonde ele vê até com certos bons olhos a mestiçagem no Brasil, assim como o livro Casagrande e Senzala de Gilberto Freire, que você encontra aqui no canal Tudo é História, já resenhado também. Vamos lá, o capítulo 3 fala da herança cultural. Nesse capítulo ele analisa a marca da vida rural na formação social do Brasil, E ele diz que essa formação foi influenciada pela escravidão e acaba por entrar em crise quando esta declina, ou seja, quando a escravidão começa a declinar, vai entrar em crise, e baseando-se em valores e práticas ligadas aos estabelecimentos agrícolas, diferente de uma mentalidade urbana. Essa mentalidade urbana só vai surgir no Brasil, portanto, quando o mundo rural e a escravidão entram em crise no século XIX. Então, a essa altura, ele define-se no livro uma segunda dicotomia básica, essa relação entre o Brasil rural e depois o Brasil urbano, que marca em vários níveis as características e a fisionomia do Brasil. Então, traduzindo, pessoal, no português que vocês entendam aí, ele quis dizer o seguinte, que historicamente, como nós temos um país rural e escravista, ele diz que a abolição foi esse divisor de águas. Quando o Brasil deixou de se explorar única e exclusivamente a mão de obra escrava, é o momento de ruptura entre esse Brasil rural para o Brasil urbano. Beleza, pessoal? Então ele diz assim,
a estrutura da sociedade colonial era rural. Isso pode ser visto quando analisamos quem tinha o poder na época colonial. E quem é? Os grandes senhores rurais, né? Os chamados homens bons lá na época do Brasil colônia. E dentro desse contexto ele diz que a abolição da escravatura foi o marco divisor da nossa história. Ele conta ainda que entre 51 e 55, né, observou-se o crescimento urbano no Brasil, graças à construção de estradas de ferro, e esse desenvolvimento esteve ligado ao fim do tráfico negreiro. Lá em 1850, vocês sabem que é o fim do tráfico negreiro com a lei Eusébio de Queiroz. E ele diz que muitos senhores rurais eram contra, obviamente, a abolição, né? E isso resultou numa continuidade legal do tráfico por um tempo, mesmo depois de abolido pela lei Eusébio de Queiroz. E ele diz que o Brasil pôde, por um tempo, se aproveitar do capital oriundo do tráfico para urbanizar, para acelerar essa urbanização, inclusive com a abertura do novo Banco do Brasil. Com o término do tráfico, esse dinheiro pode ser canalizado para coisas, atividades urbanas, né? E o autor também diz que existia uma incompatibilidade entre as visões do mundo tradicional e as visões do mundo moderno. E é isso que resultou em conflito, né? Esse Brasil, de um lado escravista e conservador, do outro lado um Brasil moderno e abolicionista. E ele diz que foi, né, o Barão de Mauá o único a tentar, né, amenizar essa estrutura agrícola naquela época, o famoso Barão de Mauá, que pensou em industrializar o Brasil, desenvolver o comércio, né? Ele foi, né, um grão de areia no oceano naquela sociedade conservadora. E os senhores de engenho, portanto, eram sinônimos de solidez na época da sociedade colonial, e o engenho nessa época era um organismo completo, né, uma microsociedade dentro do engenho. E num primeiro momento, os homens que vinham para a cidade eram os que tinham certa importância no campo. Então vai haver uma substituição das honras rurais para as honras da cidade. E os colonos brancos continuavam achando que o trabalho físico não dignificava o homem, mas sim o trabalho intelectual. E com a Revolução Industrial, o trabalhador teve que virar máquina. O sentimento de nobreza e aversão ao trabalho físico saíram da Casa Grande e invadiram as cidades. É o que nos mostra o quanto foi difícil, né, ultrapassar esses limites políticos gerados pela colonização portuguesa. Para Sérgio Buarque, a vida na cidade se desenvolveu de forma anormal e prematura, e o predomínio esmagador do ruralismo, segundo todas as aparências, né, foi antes um fenômeno típico do esforço dos nossos colonizadores, né, do que uma imposição do meio. Beleza, pessoal? Bom, no capítulo 4, Semeador e o Ladrilhador, ele analisa, né, que as cidades eram instrumentos de dominação. A coroa espanhola, diferente da portuguesa, criou cidades em suas colônias. E Sérgio Buarque mostra como eram construídas essas cidades. Para Portugal, suas colônias eram como grandes feitorias. Enquanto a colonização portuguesa se concentrou na costa litorânea, a espanhola preferiu adentrar rumo ao interior para os planaltos, né? Até porque os espanhóis estavam atrás de minérios, né? E o interior do Brasil não interessava para a metrópole portuguesa no primeiro momento. Foi as bandeiras que acabaram transformando, né, o interior do Brasil em áreas ocupadas. Com a descoberta do ouro no interior da colônia que nós temos essa migração aí para o interior do Brasil. O advento das minas fez com que Portugal colocasse um pouco mais de ordem também na colônia. Sérgio Buarque também fala da colonização portuguesa comparando com a espanhola no aspecto político, dizendo que os espanhóis eram mais liberais que os portugueses, no sentido econômico, né? Os portugueses mantinham firme a ideia de pacto colonial, proibindo, por exemplo, a produção de manufaturas na colônia. E ele também criticou o desleixo português na construção das cidades. Os portugueses eram corajosos, mas prudentes. Portugal tinha maior flexibilidade social e havia um desejo de sua burguesia de se tornar parte da nobreza. Não havia tradição em Portugal de orgulho de classe, todos queriam ser nobres. Nasceu a nova nobreza, que segundo o autor estava mais preocupada com as aparências do que com a tradição. Falou um pouco da história política de Portugal, né, nesse capítulo, e também ele diz que a igreja era um braço do poder secular, né, como se fosse um departamento da administração, como se a igreja estivesse a serviço do Estado português.
E nas notas do capítulo, o autor trabalhou com a questão da vida intelectual na América Portuguesa e Espanhola, mostrando que na primeira era mais desenvolvido, ou seja, na América Espanhola, segundo ele, os intelectuais eram mais brilhantes. E ele tratou a língua geral de São Paulo, que durante muitos séculos foi a língua dos índios, devido à forte presença, né, da questão de índios matriarcais aqui em São Paulo, acabou predominando isso, né, e falou da aversão às virtudes econômicas, principalmente do comércio e, por fim, da natureza e das artes na colônia. O capítulo 5 é onde ele analisa, né, o homem cordial, e segundo Sérgio Buarque, né, o Estado não foi uma continuidade da família. Ele comparou tal confusão com a história de Sófocles, sobre Antígona, né, e o seu irmão Creonte, sobre um confronto entre o Estado e a família. Houve muita dificuldade, segundo o autor, nessa transição para o trabalho industrial no Brasil, onde muitos valores rurais e coloniais persistiam. Para o autor, as relações familiares da família patriarcal, rural e colonial eram ruins para a formação de homens responsáveis. E até hoje vemos a dificuldade entre homens detentores de posições públicas conseguirem distinguir o que é público e o que é privado. E falta ordenamento impessoal que caracteriza a vida do Estado burocrático. Isso aqui não tem como discordar dele, né, gente? Nós sabemos que um político ele tem que ter bem claro na cabeça que o que é do domínio público, o que é de dinheiro público, o que é privado. E nós vimos no Brasil atual, né, o quanto é contemporâneo políticos fazendo mau uso do dinheiro público em benefício do privado. E segundo o autor, isso é uma herança, né, desse homem cordial que vem sendo cunhado desde a época do Brasil colônia. Beleza? Então, ele diz que o Brasil é um lugar onde o rigor é afrouxado e onde não há distinção entre o público e o privado. Todos são amigos em todos os lugares, né? E o Brasil é uma sociedade onde o Estado é propriedade da família e os homens públicos são formados nesse ciclo doméstico com laços sentimentais e familiares, né? Que eles acabam levando para o ambiente do Estado. E é o homem que tem, né, o coração tem o coração como intermediário de suas relações, ao mesmo tempo em que tem muito medo de ficar sozinho. É o que diz o autor, né? Ele acaba, portanto, político, ele se deixa levar pelo coração, misturando, né, o que era para ser uma coisa técnica e impessoal, que é a administração do Estado, ele acaba administrando o Estado como ele cuida dos seus pares, como ele cuida da sua família. No capítulo 6, chamado Novos Tempos, né, ele fala da sociedade brasileira atual, mas lembre que o atual do Sérgio Buarque era os anos 1930, hein, gente? Onde ele fala de um forte apego ao recinto doméstico e uma relutância em aceitar, né, a individualidade. Poucos profissionais se limitam a ser apenas homens de sua profissão e onde há um grande desejo em alcançar o prestígio e o dinheiro sem esforço. E o bacharelado era muito almejado por representar o prestígio da sociedade colonial, né? Isso vem desde a época da sociedade colonial. Essa coisa em ser um bacharel, um doutor. E havia uma forte preocupação com a intelectualidade, né? E havia um amor pelas ideias fixas e genéricas, o que justificou a entrada do positivismo, segundo o autor, no Brasil, não só a entrada e a sua permanência. E o autor fez críticas uma forte crítica aos positivistas, né? Para ele, o autor, né, a democracia foi sempre um mal entendido no Brasil. Os grandes movimentos sociais e políticos vieram sempre de cima para baixo e o povo ficou indiferente a tudo. Um certo romantismo foi se tornando, né, uma coisa no Brasil incapaz do brasileiro ver a realidade. E o que ajudou numa realidade falsa e, segundo o autor, livresca, romântica. E muitos traços da nossa intelectualidade ainda revelam uma mentalidade senhorial e conservadora. E ele falou um pouquinho nesse capítulo também da importância da alfabetização para o Brasil ser uma nação mais desenvolvida. Beleza? No capítulo 7, ele fala, né, o capítulo se chama... O capítulo 7, né, chamado Nossa Revolução, ele analisa as revoluções na América. E ele diz que nenhuma delas se parece com revoluções clássicas. E ele diz que a Revolução Brasileira nada mais é que um processo demorado que vem durando 3 séculos. E a abolição foi um importante marco.
ele diz que as cidades ganharam autonomia em relação ao mundo rural e o café trouxe mudanças na tradição, legitimando o papel das cidades, né? O café lá no século XIX. A terra de lavoura deixa de ser, né, um pequeno mundo para se tornar, né, algo maior, uma fonte de renda e riqueza nacional. O café, portanto, vai substituir a cana, mas não deixou espaço para a economia de subsistência. As cidades ganharam um novo sentido com o café, que acabou de vez com esse mundo de mentalidade apenas rural, né? O café trouxe uma mentalidade de vez mais urbana. E ele fala que o Brasil é um país de história pacífica, um país brando, julgamos ser bons à obediência dos regulamentos, ele diz só julgamos, né? E ele diz que nós somos um povo de preceitos abstratos, e ele fala que é necessário que façamos uma espécie de revolução para darmos fim aos requisitos de nossa história colonial, para a gente poder traçar uma história nossa, diferente e particular. Ele prega que o Brasil deve abandonar, né, de vez essa herança colonial que atrasa o Brasil, para a partir daí a gente poder construir um país nosso, separado das tradições lusitanas. Beleza, meus caros? Bom, gente, em análise final, né, para a gente fechar aqui a nossa resenha, já de quase meia hora, a obra é composta de 188 páginas e é dividido, portanto, em 7 capítulos. É um livro curto, discreto, tem poucas citações, né? O êxito da obra está na sua qualidade, né? E de imediato ele foi transformado num clássico da historiografia brasileira. Ele apresenta uma importante reflexão com relação à colonização do Brasil e as suas consequências para a formação do nosso povo, do povo brasileiro. Ele analisa aspectos históricos, políticos, econômicos e culturais, né? O autor analisa profundamente, mostrando aos leitores as características dos países europeus, dizendo que elas foram fundamentais na construção dos povos latino-americanos. Então, Raiz do Brasil é uma obra fundamental para o estudo da sociologia, da antropologia, né, da história, e esse livro vai buscar as raízes culturais do Brasil lá em Portugal, e ele diz que o latifúndio escravocrata e a família patriarcal rural são os pilares que construíram a sociedade e a história brasileira. E é importante lembrar, né, gente, que o livro foi escrito nos anos 30, por isso nos dias de hoje deve-se ler e analisar com cuidado a obra para que não cometa-se anacronismo, né? Dificultando a compreensão da importância que a obra traz para o estudo da história do país lá nos anos 30. E dessa forma, né, o livro é uma leitura obrigatória para estudantes e cientistas que buscam compreender as raízes brasileiras e a sua própria cultura. Não se esqueça que a obra tem influência da psicologia e tem influência da obra de Max Weber. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês, espero que essa resenha ajude vocês a entender a obra. O livro é difícil, é um clássico, mas a leitura não é tão fácil. Não desanime, que eu tenho certeza que esse resuminho vai te trazer aí à luz ideias para que você compreenda melhor a obra. Deixa um likezinho, compartilha essa aula se você gostou, né? Se inscreva no canal Tudo é História e a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.